Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Calma, de Chico Xavier, por Emmanuel. Tópicos de irritação. Se a irritação já te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela, para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Ora, pedindo a providência divina, a força precisa a fim de que resguardes na tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Condenação não edifica. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade, esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígios. Calma, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Prece inicial, por favor, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dá-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. O que vamos ler, minhas? Obrigado, Rubem. Acho que é você, né, Rosinha, hoje? Zaninha, Hã? sou eu, né? Isso. É o Evangelho, página 88. O suicídio e a loucura.
Rosinha, eu tinha escolhido Evangelho, página 80. Bem pertinho, hein, Saninha? Pertinho. Vamos lá. O suicídio e a loucura. Acalme a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira para que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo ou fim divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julgue que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral, quando homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que se são desgraçados, coisa melhor que não lhes resta senão se matarem? Que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E o que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde, em suma, a coragem moral. Algum comentário até aqui? Fred,
ainda não encontraram um remédio, né, eficaz para evitar esse ato impensado, né, do ser humano. Às vezes não seja tão impensado, né? Hoje em dia a sociedade, especialmente ocidental, né, ela cobra muito, né, dos seus cidadãos, dos nossos irmãos em geral aí, né? Nós temos obrigação de trabalhar, evoluir a todo custo, tanto materialmente, mais materialmente, né? Que a sociedade aqui, ela é muito materialista. E aqui se busca muito a evolução material, a riqueza, a obtenção de propriedades, de veículos, etc. E tal. E quando o indivíduo não alcança esse objetivo, ou nessa escalada, ele se embivida, ele se compromete com muitos outros indivíduos não muito simpáticos, né? Pessoas altamente gananciosas. Ele acaba entrando num turbilhão, né? E esse turbilhão o leva ao autossacrifício. Por quê? Lhe falta, às vezes, um amparo espiritual, né? Às vezes nós ouvimos muitas histórias, né? O indivíduo que está nesse desespero e ele encontra uma porta de um templo aberta e lá ele encontra o conforto de uma palavra, né? De alguém que está fazendo uma exortação do Evangelho ou fazendo uma interpretação ou uma leitura que se faz durante uma missa, né? E muitas outras coisas que podem acontecer para demover esses nossos irmãos desse ato impensado, né, meu irmão? O que nós podemos fazer, né? Sempre procurar o abrigo na prece, né? O consolo, para suplantarmos certas dificuldades que a vida nos impõe, não, meu irmão? Obrigado. Nada. Mais alguém gostaria de falar? Não, não. Vou continuar lendo mais um pouco. O Espiritismo ainda produz, sob este aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em sair daqui antes que Deus os haja ordenado. O espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditosa, feliz, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente o resultado oposto ao que esperava, né? Ou seja, o que o suicida quer? Ele quer matar a dor, né? E tentando matar a vida, só aumenta a sua dor. Que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido pelo Espiritismo obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados de que as doutrinas materialistas produzem com os
com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras ele conduz, das doutrinas materialistas, a do espiritismo o evita, fato que a experiência confirma. Aqui, continuando, mas sem entrar nessa parte, fala do bem e do mal sofrer, né? E se nós formos pensar, o que é o suicídio? É o mal sofrer, né? Eu não tenho, né, uma base religiosa para me segurar, né? Muitos apontam a religião como uma bengala e é muito mais forte do que isso, né? É um apoio vigoroso, né, contra o suicídio. E o que essas pessoas pensam? Bom, eu não levo a vida que eu quero, né? Eu estou muito infeliz. Eu não acredito em nada. Por que viver? As pessoas pensam assim, aquelas que não têm uma base religiosa. Ao passo, né? Se as pessoas soubessem, bom, se eu me suicidar, ao invés de aplacar esse meu sofrimento, eu vou aumentá-lo em muitas vezes. Se eu esperava me reencontrar com aqueles que eu amo, que me precederam ao túmulo, eu estarei deles ainda mais distante, né? Tem um filme muito bom que eu gosto bastante, aquele com o Robin Williams, né? E esqueci o nome da atriz, não sei o que, Scorza, né? Que ela se suicida, né? E ela vai para um lugar de muito sofrimento. E ele está num lugar muito agradável. E daí ele faz uma jornada, né, para descer até o local que ela se encontra. E ele é avisado que ela não o reconheceria, né? E com muito amor, ele consegue trazê-la, né? Então esse filme tem uma beleza que chega a ser poética, né? Querendo dizer o quê? Que todos nós estamos aqui para ajustar as nossas expectativas, né? É claro que a vida tem um programa próprio. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça, que eu aconteça, surgirão circunstâncias que estão fora do meu controle. Surgirão circunstâncias que vão me deixar tristes, que vão me desalentar, me deixar para baixo. Mas aí é preciso que eu faça um ajuste de expectativas, né? Em relação ao tempo, porque eu quero que as coisas aconteçam hoje, e daí elas não acontecem. Então, o meu primeiro ajuste é com relação ao tempo. Não é o tempo que eu quero, é o tempo que vai acontecer. E esse tempo pode ser que nem chegue ainda. Então, eu preciso aproveitar o momento presente. E o que eu posso fazer, né, com o que eu tenho hoje? Aquela situação favorável que eu esperava não chegou. Mas eu tenho isso hoje. Então, vou fazer o melhor que eu tenho hoje para ser feliz agora. E a felicidade não está nem nas coisas, nem nas pessoas. Eu também tenho que fazer um ajuste de expectativas em relação ao outro. Porque o outro é um universo em si mesmo, né? Se eu espero que o outro me faça feliz, pobre de mim. O outro tem as dificuldades dele. E, sobretudo, e mais importante, eu tenho que acertar as contas comigo. Eu tenho que fazer um ajuste de expectativas comigo mesmo. O que eu dou conta hoje? O que temos para hoje? Tem um livro que eu quando li, foi muito impactante na minha vida, que fala assim: como
parar de se preocupar e começar a viver, do Dale Carnegie. Ele diz que, né, se você vive hoje com o peso do passado e com o peso do que ainda pode acontecer, a vida fica intolerável, né? E Jesus dizia, né, a cada dia o seu mal. Ou seja, isso não quer dizer que não devemos nos preocupar com amanhã, mas o excesso de preocupações com amanhã nos traz ansiedade e infelicidade. Considerações? Fred, o filme que você mencionou é o Amor Além da Vida. É um filme extraordinário. E eu li hoje no Facebook uma inserção aí sobre as vidas pretéritas do Divaldo. E no século XVIII, ele ainda jovem, ele veio uma encarnação com muitos problemas respiratórios e ele se suicidou. Ele se lançou nas águas lá do Rio Sena. É uma vida que ele teve lá em Paris. E isso trouxe muitos problemas para ele. E até hoje ele reporta sobre os resquícios dessa atitude impensada que ele teve no século XVIII. É como você reporta, né, de 200 e 200 anos que nós reencarnamos. Nem sempre, né? Às vezes a reencarnação se dá de uma forma mais rápida. Isso aí não tem um padrão, né? Pelo que a gente sabe a respeito. Então, mesmo esses grandes espíritas, né, em vidas passadas, eles tiveram problemas terríveis, né? Atitudes que causaram aí muitas dificuldades nas suas encarnações futuras, né? Mas ele suplantou e tal. Hoje ele já está bem provecto, né? Já deve ter passado dos 90 anos, né? De trabalho ininterrupto. Ele é muito é, ele é muito dedicado, né, às questões do espiritismo, e um orador, além de escritor espírita, é um orador invulgar, né, insuperável até. Obrigado, irmão. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? O Fred, eu sempre fico pensando aqui, porque eu tenho um amigo que ele tinha esquizofrenia e ele suicidou, sabe? E agora o filho dele também foi diagnosticado com esquizofrenia, está começando a ter assim uns sintomas igual ao pai. Aí eu fico pensando, uma pessoa que suicida num quadro desse, porque a gente sabe, né, que se vem com essa prova, né, é porque já vem arrastando isso de outras encarnações, vamos dizer assim, né? Tinha provas difíceis para cumprir, se propôs a, a, a vencer, né? E às vezes não conseguiu, né? E aí eu fico pensando, tem algum assim, vamos dizer, a, perdão, né? Ou é menos grave o fato da pessoa que se encontra numa situação assim de um problema psiquiátrico que suicida assim é menos grave porque ele não fazia tratamento, sabe? Ele sabia que tinha esquizofrenia, não falou com a esposa e não fazia o tratamento. E agora o filho também está com esse problema, sabe? Eu rezo demais para ele, sempre peço aqui nas nossas vibrações, né? Mas é uma coisa que sempre fica me incomodando, sabe? A mente. Obrigada, gente. Esse filme também é lindo, eu assisti. Olha só, tem um conceito de direito penal que chama-se grau de reprovabilidade da conduta, né? O que quer dizer isso? Eu sou culpável
na medida que eu entendo que aquele meu comportamento não é bom, né? E o Espiritismo trabalha muito bem isso. Então, aqui eu vou me comparar, né? Aqui é o Fred, né? Espírita há muitos anos, faz esse trabalho de Evangelho Lar junto com vocês, eu me suicido. O meu grau de reprovabilidade da minha conduta é máximo. Concordam? Porque eu já li muitos livros sobre isso, eu entendo em profundidade que o sofrimento que eu ia ter em caso de suicídio é muito maior do que seja lá o que eu esteja passando agora. Então, com certeza, eu sofrerei muito mais do que uma pessoa, né, que está alijada, que está com o seu entendimento muito limitado, né? Então, é claro que não tem como a gente dizer exatamente porque o que está acontecendo com esse seu amigo, quais são os sofrimentos que ele está passando. O que nós sabemos é o seguinte, e a doutrina nos fala, Deus é soberanamente justo e bom, mas as suas leis estão inscritas na consciência de cada um de nós. Então, ao suicidar-se, ele mesmo, a consciência dele mesmo, vai fazer essa análise. E daí, ele mesmo vai se submeter, porque não é Deus que pune, né? Deus é justiça e bondade. Ele mesmo vai se punir na medida que se sinta culpável para o seu ato. Então, a prece é sempre um bálsamo, né? É um alívio, é um remédio para os nossos amigos, né? Que infelizmente tiraram as suas vidas, né? E por meio das psicografias, a gente já sabe que alguns deles já foram amparados. E nós sabemos que muitas vezes esse auxílio demora muito, mas é sempre um caso muito pessoal, né? Porque cada um de nós é um universo do bem e do mal que fizemos. Então, cada um de nós individualmente, né, será avaliado, primeiro por si mesmo, pela própria consciência, depois pelos nossos amigos espirituais que irão fazer todos os esforços para nos resgatar. Eu acredito que seja isso. Rubem, quer complementar alguma coisa? A questão é o seguinte: essas pessoas que têm uma doença de ordem neurológica ou associada ele se torna fragilizado, né? E ele é vítima dos obsessores, não, Fred? Isso aí é uma abordagem que a gente faz em constância, né? O ser humano fragilizado mentalmente, psiquicamente, ele é uma presa fácil dos inimigos espirituais. Você fez a abordagem sobre a questão do direito. A gente sabe que o suicídio ele não é um crime, mas induzimento ao suicídio, sim, é um crime a ser apurado. Eu já tive a oportunidade de investigar casos dessa natureza e conseguimos aí ter um relativo sucesso. Eu não sei qual foi o desfecho lá na sentença judicial, mas que nós conseguimos desmascarar certos indivíduos que aproveitam da fragilidade de uma pessoa próxima ou um inimigo e faz com que, por várias atitudes, várias induções, façam com que essa pessoa tome essa atitude extrema,
que a gente sabe que é tão danosa para a sua recuperação lá no plano espiritual, né? Aquele filme mostra muita coisa, né? A travessia que aquele espírito faz em busca da sua amada, ele topa com, né? Lembra? Não sei se vocês recordam, milhares de indivíduos soterrados numa lama, né? Aí até eu acho que o diretor do filme aproveitou o enredo para dar uma pontada nesses indivíduos aí, esses agiotas, né? Você lembra que um deles falava assim, pô, me tira daqui, eu só cobrava 30%. Não sei se vocês recordam desses detalhes, né? Sobre pessoas que causaram muitos malefícios aos seus semelhantes, né? Por causa da usura, né? Por causa da questão da ganância, né? E da violência que é consorciada a esses indivíduos, né, meu irmão? Então é necessário que a gente avalie muito bem essas questões. Eu creio que lá no mundo espiritual, muitos desses fatos aí são levados a julgamento. Olha, ele se suicidou, mas não foi a culpa totalmente dele. Digamos que 80% é que foi causada por ações externas. E com certeza ele tinha muitos obsessores, era um caso muito sério, porque a esposa dele ela era evangélica e depois começou também a conhecer muito do espiritismo, e ela sempre, né, tentando resgatar, né, a situação toda para ajudá-lo, né? E ela falou que ele dormindo, ele falava assim: me ajuda, me socorre. Aí ela ficava a noite inteira fazendo prece por ele, e ela falou que de repente começava a aparecer uns vergões assim no corpo dele, sabe? Tudo vermelho, assim, no pescoço, no peito dele, no braço. E ele acordava, ele não sabia de nada, não lembrava de nada, então eu falo para ela, né? Com certeza podia ser, né? Alguma coisa assim que. Os obsessores que já era um caso já praticamente de possessão, né? Que ele não tinha controle de nada, mas muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Mas nós sabemos, né, que Deus, que Jesus, que os amigos espirituais nos amparam a todos. E que, embora, né, as chances, né, dele ter levado a vida que ele levou, as chances dele ter conseguido seu suicídio não eram tão grandes, nós sempre reencarnamos com a possibilidade de conseguirmos vencer a vida, né? Nem todos nós conseguimos. Mas quando Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre os arrastamentos, né, que as tentações, né, e os espíritos respondem: arrastamento, sim, mas que é possível, claro que muito difícil, mas é sempre possível. Eu quero dizer o quê? Que a todos aqueles que se suicidaram, era possível continuar a vida, mesmo esses que estão num grau assim de dificuldade muito grande. Podemos passar para as vibrações? Por mim, sim, obrigada. Sim, Fred. Vamos então elevar os pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele. E aqui ele está reunido, representado pelos nossos amigos espirituais que estão na casa de cada um de nós já há bastante tempo, fizeram carinhosamente a limpeza, a asepsia dos nossos ambientes familiares, que trouxeram aqueles irmãos que necessitavam dessas palavras, tanto quanto nós. E assim, vamos pedir por aqueles irmãos que mais precisam, pelos nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, e principalmente por aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio,
pois este é um tema recorrente das nossas vibrações. E um dos papéis do Evangelho no Lar é equilibrar, né, o ambiente familiar das nossas casas. E muito provavelmente, se todos esses nossos amigos tivessem uma ligação espiritual um pouco mais forte, né, se eles fizessem essa sepsia, talvez isso não teria acontecido com eles. Então, fazer o Evangelho no Lar é para nós um ato de prevenção, pois nenhum de nós está livre, né, das depressões, dos desalentos e até da ideação suicida. Por isso que Jesus não cessava de nos recomendar: ora e vigia sempre. Então, que esses nossos amigos, a Verena, a Juliana, o Elias, a Gabriele, o Alain, o Bruno e tantos outros sejam amparados. E que Jesus ampare também os nossos irmãos encarnados que estão com as ideias de suicídio. Tanto eles quanto os seus inúmeros obsessores, que estão a eles unidos por uma espiral de sofrimento, de vingança, que as duas partes possam ser tratadas, né? Possam ser amparadas. Pois é necessário ver o obsessor não como um ser abominável, né? porque não é. É apenas um irmão que foi machucado por aquele que vive nas suas mais ternas, mais queridas afeições. E não sabendo perdoar, busca sim o desforro, busca sim a vingança. Então, que todos esses sejam amparados. E que agora, cada um de nós possa fazer a vibração pelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram à nossa mente neste momento sejam amparados. E que possamos pedir, neste momento, a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo material, espiritual e moral que precisamos, lembrando que devemos pedir com sabedoria, devemos ainda pedir que Deus afaste de nós, como Pai amoroso, tudo aquilo que não nos convém, todas as nossas aspirações e desejos justos que poderiam comprometer a marcha da nossa reencarnação. Pois, como Paulo disse, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Então, esses nossos pedidos que são negados por amor, para que possamos aproveitar ao máximo essa vida, que é um breve segundo na eternidade. Vibremos ainda pelos nossos governantes, por todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que, incluídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos ainda pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas, indivíduos que fazem o bem anonimamente, ou seja, que praticam o bem e a caridade. E assim, chegando ao fim da nossa reunião, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, que nos conceda a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, em que momentos de adversidade e dificuldade parece nos escapar às mãos. Peçamos que Ele nos fortaleça nesse caminho de enfrentar as nossas dificuldades, cumprindo os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, hoje e sempre,
fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências, servindo cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Camila e Rubem, prece final. Ok. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrendo-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Jesus nos ampare. Amém. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.